Ora, boas tardes, senhoras e senhores deputados. Podemos então dar início às 3 audições que temos hoje. A audição da senhora Alta Comissária para as Migrações, Sónia Pereira, já presente na sala. A audição do senhor Diretor Nacional dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Dr. Fernando Silva, bem como do chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal. Esta audição tem por base um requerimento do Chega, que eu resumiria dizendo que é acerca da situação dos migrantes timorenses em Lisboa. Mas melhor explicará o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, tem a palavra, Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, a todas as senhoras e senhores deputados e, particularmente, também à Sra. Alta Comissariado para as Migrações, Dra. Sónia Pereira. Bom, dizer que durante o verão passado, e como foi de conhecimento público, ocorreu uma grande vaga de imigração de timorenses para Portugal. Contrastando com os anos anteriores, foi visível porque entraram em Portugal cerca de 3 mil migrantes. Em 2021 tinham entrado cerca de 350 e em 2020 50. Portanto, em comparação com o ano passado, o aumento da imigração de Timor-Leste aumentou em 227%. Convém também referir que o regime de vistos decorrente do acordo entre a União Europeia e Timor-Leste de 2015 prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia que se deslocam ao território de Timor-Leste e para os cidadãos deste país que se deslocam à União Europeia, pelo período de 90 dias por cada período de 180 dias. Estes timorenses migraram para Portugal para pedirem não só o reconhecimento da nacionalidade portuguesa, a que têm direito, porque com efeito são portugueses os filhos de pai ou mãe portuguesa, nascidos no território de Timor-Leste até à data da independência, 20 de maio de 2002, e também são portugueses os filhos estrangeiros nascidos no território até 26 de abril de 1976, exceto se os seus progenitores ali se encontravam ao serviço do respectivo Estado. Para provar a titularidade da nacionalidade portuguesa, devem esses cidadãos proceder ao registro dos seus nascimentos no registro civil português. Como disse, em 2022 ocorreu uma grande deslocação, principalmente para o Alentejo, Ribatejo e Beira Interior, para acorrer ao trabalho temporário de verão. Todavia, com o fim do verão e das campanhas agrícolas, veio o desemprego, a frustração, a incerteza e a angústia. A situação mais preocupante e que foi conhecida e que se viu em diversos canais de televisão, ocorreu particularmente nos concelhos de Beja e Serpa. Aquilo que era noticiado já há alguns anos em relação a nepaleses, paquistaneses, indianos ou bengalis, empilhados em habitações desumanas junto às estufas do sudoeste alentejano, começou com o início do verão a ocorrer com imigrantes timorenses nos campos agrícolas de Beja e Serpa, seja na apanha da maçã ou na limpeza dos olivais. No espaço do mês, pelo menos 4 grupos, num total de quase 200 cidadãos oriundos de Timor-Leste, foram sinalizados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras como potenciais vítimas de exploração laboral e redes ilegais de imigração. Ora, depois sucedeu que, sem trabalho, sem dinheiro nem onde dormir, estes imigrantes timorenses deslocaram-se para Lisboa. Viu-se que quem ia ao centro de Lisboa percebia o que se passava. Andavam à deriva, dormiam na rua, tornaram-se num grupo que se via claramente que precisavam de ajuda. E foi com estas preocupações em mente, porque aquilo que se passa e que estava aos olhos de toda a gente é praticamente um escândalo, e foi com estas preocupações em mente que nós chamámos várias entidades aqui ao Parlamento. Achamos importante perceber diversas coisas. Como é que estes imigrantes entraram em Portugal? Se houve conhecimento das várias entidades que estes imigrantes estavam em Portugal e em condições é que eles estavam a laborar no nosso país. Sabemos também que houve uma visita, quer do Presidente de Timor-Leste ao nosso país, quer do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Timor, onde disse claramente que Portugal está de portas abertas para acolher os timorenses. Portugal é um país onde eles poderiam ter trabalho e uma vida futura, e certamente que estes timorenses vieram à procura de uma vida melhor, mas aquilo que nós lhe demos foi a rua, foi deixá-los praticamente na rua. E foi por isso que nós suscitámos estas audiências, para sabermos realmente se havia conhecimento disto e o que é que se passou, e particularmente também para tentar ajudar estas pessoas que ainda hoje continuam, alguns deles, nas ruas de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Alta Comissária para as Migrações, Dra. Sónia Pereira, que desde já agradeço a presença e o facto de vir prestar a colaboração aos trabalhos da Comissão. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu gostaria, e em resposta ao requerimento que foi aqui apresentado, de começar por enquadrar efetivamente o conhecimento que foi o do Alto Comissariado para as Migrações, e já não a designação que vem no requerimento inicial, e a forma como temos vindo a acompanhar as situações que têm sido do nosso conhecimento. Efetivamente, alterou-se o padrão da vinda de cidadãos de Timor-Leste para Portugal. E isto levou a que, desde julho deste ano, começassem a ser sinalizadas e identificadas algumas situações de extrema vulnerabilidade envolvendo estes cidadãos timorenses. E estas situações de extrema vulnerabilidade estão, em grande medida, associadas à ausência de condições de alojamento adequadas. E isto envolve tanto as pessoas que estavam em situação de sem-abrigo, bem como aquelas que também estavam a ser desalojadas de habitações anteriores. De forma minoritária, também envolve situações de sobrelotação, insalubridade, ocupação de espaços de voluto ou sem condições, assim como também a residência em espaços cuja finalidade não é a da habitação. Muitas destas situações de habitação de extrema precariedade estão associadas a esta situação de vulnerabilidade também perante o mercado de trabalho e está associada a padrões de trabalho intermitente, irregular, más condições de trabalho, falta de pagamento por parte dos empregadores, que muitas vezes, na sequência das alterações na relação laboral, acabam por desalojar-se, porque ambas as situações estão muitas vezes ligadas. Várias pessoas revelaram não ter assinado qualquer contrato de trabalho e há relatos, efetivamente, de venda de pacotes em Timor que incluem não só a viagem para Portugal, mas também trabalho, alojamento e ainda também situações em que aquilo que foi a informação transmitida no momento da aquisição deste pacote, entre aspas, que não se veio a verificar em Portugal. Há cidadãos que submeteram manifestações de interesse na sequência de ofertas ou contrato de trabalho e muitas vezes não têm sequer comprovativo dessa submissão por terem sido os empregadores a proceder a esta situação. A necessidade de procura de trabalho leva a uma forte mobilidade também destes trabalhadores, o que quer dizer que, podendo ter sido um conselho de recepção inicial, ter havido deslocações posteriores em busca de outras oportunidades de trabalho e até também relacionadas com o acesso a familiares e amigos já em Portugal, quer no âmbito desta, podemos designar, nova vaga de imigração de Timor-Leste para Portugal, como também da permanência de cidadãos deste país anteriores em Portugal. Assim vieram a ocorrer estas situações que foram sendo sinalizadas e acompanhadas pelas autoridades, incluindo o Alto Comissariado para as Migrações, o ACM. Grande incidência em Beja e Lisboa, também com situações que ocorreram na Zona Oeste e Centro. Até ao momento, e os dados que eu vou referir têm como referência essencialmente a data de 6 de janeiro, foram referenciados 130.332 cidadãos timorenses nestas condições de extrema vulnerabilidade que obrigaram efetivamente a uma atuação muito rápida das entidades. E, nesse sentido, gostaria de dar conta, e depois poderei detalhar também na sequência das questões, a estrutura e o modelo de intervenção que foram implementados neste âmbito. A criação de estruturas de acompanhamento multidisciplinares a nível local e regional e, inicialmente e de forma imediata em Beja, grupos de trabalho compostos por todas as entidades relevantes para a definição e a ativação das ações que foram sempre conjuntas e articuladas entre os serviços públicos e os municípios, entidades da sociedade civil, sempre que são parceiros também relevantes no território, e a ativação de respostas de emergência para aquelas situações mais urgentes e, designadamente, estas que estão associadas à falta de uma resposta de alojamento. Os alojamentos de emergência foram assegurados por municípios, foram também assegurados por estruturas de alojamento temporário estabelecidas em parceria
com o Instituto da Segurança Social e com o seu acompanhamento direto, assim como também tem havido recurso a pousadas da juventude para providenciar esta resposta. Que está também associada ao apoio alimentar, assegurado também por municípios, pelo Instituto da Segurança Social e entidades parceiras, assim como também apoio com outros bens essenciais que muitas vezes se verificou que era necessário, desde kits de higiene até vestuário. Agilização dos meios de transporte necessários para que as pessoas pudessem deslocar-se para as soluções de alojamento, assim como também o acompanhamento por parte da saúde quando existiram situações de urgência. Isto de uma forma muito imediata e para responder às necessidades mais urgentes. Para que, de forma subsequente e até atendendo à experiência que Portugal já tem, de articulação de respostas de integração e promoção de soluções adequadas, sempre tendo por base um diagnóstico técnico e a avaliação daquilo que é a situação e a necessidade específica, assim como também os objetivos das pessoas que foram encontradas, e isto acontece, por exemplo, através de entrevistas que são realizadas pelos técnicos às pessoas para procurar perceber qual a situação individual e os objetivos destas pessoas, e o desencadear de um conjunto de ações de informação, sensibilização e formação, porque uma das dificuldades associadas a este tipo de trajeto migratório é que as pessoas efetivamente não tiveram acesso a toda a informação ou a informação adequada antes da vinda para Portugal, o que as colocou num processo de extrema fragilidade no âmbito da sua migração. E, portanto, tem havido um grande investimento por parte das várias entidades na transmissão de informação sobre direitos e deveres em Portugal e aquilo que também podem esperar dos serviços em Portugal. Apoio à integração profissional e a ações de recrutamento. O objetivo da maioria destes cidadãos é efetivamente um projeto de melhoria de vida, de encontrar condições de trabalho adequadas à prossecução deste objetivo e, portanto, houve um investimento muito grande também na implementação deste tipo de ações. Assim como também a regularização documental. Apesar de essencialmente estes cidadãos entrarem em Portugal ao abrigo do mecanismo de isenção de visto, é necessário muito rapidamente e atendendo aos seus objetivos de integração no mercado de trabalho, poderem proceder à sua regularização documental. Assim como também as questões de saúde têm sido abordadas neste âmbito, em termos de direitos e acesso e as questões de saúde pública também sempre presentes. Atendendo às necessidades específicas e à vontade das próprias pessoas, e muitas delas encontraram-se em situação de grande vulnerabilidade e defraudadas num projeto migratório que acabou por não corresponder àquilo que intencionavam, também temos procedido, em colaboração com a Organização Internacional para as Migrações, a sessões de esclarecimento sobre o retorno voluntário para aqueles que, neste contexto de verem o seu projeto migratório defraudado, poderem também ter a oportunidade de regressar ao seu país de origem, encontrando-se em Portugal numa situação de extrema vulnerabilidade. Uma boa parte deste acompanhamento e, no caso do Alto Comissariado para as Migrações, dependeu da intervenção das nossas equipas da Rede Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, está estruturada nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, onde temos os gabinetes de acompanhamento especializados e, designadamente, o gabinete que dá apoio às questões da empregabilidade e formação teve aqui um importante papel, assim como também o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes de Beja, uma estrutura recente criada apenas em 2021 ao abrigo de um protocolo com a Câmara Municipal de Beja, mas que tem permitido uma atuação no terreno e de proximidade a estas situações que estão a ser identificadas essencialmente no Baixo Alentejo, assim como também os serviços de tradução telefónica do ACM foram também muito importantes para apoiar a comunicação adequada com estes cidadãos e aqui é importante também deixar uma nota de agradecimento à Embaixada de Timor-Leste em Lisboa, que tem ativamente e atendendo até aos escassos recursos que tem, disponibilizado o apoio de tradutor, que é fundamental para esta comunicação adequada. A estrutura dos centros locais de apoio à integração de migrantes em Portugal é também fundamental, porque permite, através destas parcerias que o ACM tem com municípios, entidades da sociedade civil no território, são 154 centros atualmente, também contribuir para reforçar estas estruturas
que a nível local estão a dar estas respostas. Sempre nesta lógica do modelo de intervenção que é partilhado, coordenado entre várias entidades e também foi criado um grupo interministerial a nível nacional para o melhor enquadramento entre os serviços públicos a nível central, o que tem sido muito útil também para desbloquear, identificar pontos focais e facilitar a atuação dos grupos de trabalho que vão sendo ativados a nível local em função das necessidades de cada território e permitir esta visão concertada entre todos os atores e a definição de procedimentos de atuação comuns, o que tem permitido também uma harmonização a nível do território nacional das respostas e uma homogeneidade, tendo em conta também as situações específicas, mas com uma uniformização de procedimentos. Eu gostaria de concluir para dar nota de que todo este processo envolveu e para terem também uma noção daquilo que são as ações desenvolvidas, para além destes 1.332 cidadãos referenciados nesta situação, dar nota de que já estiveram em alojamento coletivo 989, portanto foi possível enquadrar em resposta de alojamento de emergência este número de pessoas. Atualmente estão ainda perto de 500 em respostas de alojamento coletivo. Foram também já colocadas em ofertas de trabalho diretamente com a atuação do ACM 233 pessoas e aqui com um desafio acrescido que foi enquadrar a maior parte delas em ofertas de trabalho com alojamento, porque é uma necessidade específica para este perfil. É muito mais difícil colocar em ofertas de emprego quando não está associado a uma resposta de alojamento. E aqui destacar também o compromisso de muitas empresas que, apesar de não terem alojamento disponível na própria empresa, atendendo às necessidades destes trabalhadores em concreto, atuaram nesse sentido para facilitar o acesso a respostas de alojamento. Em termos de número de horas de formação, sensibilização e informação, 132 horas já foram ministradas a pessoas nesta situação, com o número de participantes perto de 500 e envolvendo também técnicos. E vou deixar uma última nota referente à lei da nacionalidade, porque é efetivamente uma situação específica que afeta de uma forma particular os cidadãos timorenses e o ACM está também a articular com o IRN uma formação específica para os juristas do ACM, não só dos nossos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, mas também sensível aos juristas da rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, para que possa haver um acompanhamento mais informado relativamente à especificidade do acesso à nacionalidade por parte dos cidadãos timorenses. E concluiria desta forma. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Alta Comissária, pela sua exposição. E para a hipótese de não haver perguntas, ou de haver alguma pergunta, eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, uma vez que é o autor do requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, ouvimos e saudamos que haja esse empenho e esse trabalho, essa dedicação para ajudar estes migrantes que ficaram, ao fim e ao cabo, vinham sem nada e ficaram ainda com aquilo pouco que tinham, ficaram mesmo sem nada com o que aconteceu. Mas vamos reportar um bocadinho mais ao caso de Lisboa. Será importante nós percebermos nesta audição, quando é que teve conhecimento do que estava a passar em Lisboa. Porque, ao fim e ao cabo, nós sabíamos que isto acontecia em várias zonas do país. Aquilo que nos surpreendeu a todos, pelo menos a mim surpreendeu-me e creio que a grande maioria dos deputados também terá surpreendido, foi o que aconteceu de repente em Lisboa. É que caíram aqui estes migrantes timorenses em Lisboa e nós não ficámos sem saber onde é que eles vinham, como é que vieram até, inclusive, aqui para a capital. Será importante perceber quando é que o Alto Comissariado para as Migrações teve conhecimento deste caso. E depois como é que teve conhecimento deste caso também. Aquilo que eu percebi, e que, segundo a sua exposição, que foi extremamente bem feita, foi que existe aqui uma grande importância dos municípios na ajuda a estas pessoas. Aquilo que eu não percebi é se da parte do Governo tem havido também este empenho e esta dedicação em relação
a estas pessoas e também na ajuda, ao fim e ao cabo, aos municípios. Porque aquilo que nós vemos sempre é sobrecarregar as autarquias têm que fazer uma coisa, 2, 3, 4, mas depois, por vezes, falta o apoio do Governo Central e do Governo de Lisboa. Também gostaria de saber qual o tipo de intervenção que o Alto Comissariado para as Migrações pode ter nesta situação. Ou seja, quando estes cidadãos já aqui estão, se encontram aqui e sofrem um revés na sua vida como este. E depois, concretamente, que soluções é que esse grupo de trabalho que há pouco falou, que soluções propõe para a situação em concreto destes migrantes? Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, por começar por cumprimentar a Alta Comissária para as Migrações, a doutora Sónia Pereira, e começar também nesta intervenção e nesta apreciação deste requerimento que temos aqui hoje, dizer que esta é uma matéria que tem a particularidade de envolver um país com o qual nos unimos pelos laços da história, de uma história partilhada que nos levam sempre a que nos referimos a Timor-Leste a considerar oportuno e bem emprego o termo país-irmão e que nessa medida justificam exatamente excelentes relações bilaterais. Após esta referência, quero começar por agradecer as explicações que aqui nos trouxe e o ponto de situação que nos fez sobre esta importante matéria. Oportunamente e a quando da discussão deste requerimento, que se propunha a ouvir um conjunto muito vasto de entidades, inclusivamente confundindo um bocadinho a esfera da prestação de contas, que procurava trazer para aqui o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Partido Socialista imediatamente optou pela sua aprovação, considerando a especial sensibilidade que esta matéria envolve e pelo facto de estarem pessoas envolvidas em situação de grande vulnerabilidade. E também registamos esta nova preocupação do Chega com pessoas, com imigrantes, e é uma nova preocupação. São bem-vindos a esta preocupação. Da realidade que é conhecida e que teve a oportunidade de referir, resultou evidente que foi, desde julho de 2022, resultou um afluxo significativo de cidadãos timorenses para o território nacional. E face a estes factos que conhecemos e aquela que é a missão do Alto Comissariado para as Migrações, importa exatamente perceber em que medida é que o país respondeu adequadamente à situação, que foi capaz de acionar os mecanismos necessários para responder nas diferentes dimensões aos processos que estas características convocam, isto é, seja na dimensão, primeiramente, na dimensão do acolhimento e, posteriormente, na dimensão da integração. E aqui foi com algum regozijo, satisfação, que vemos que a resposta está constituída numa base multidisciplinar e isto é muito importante e a apreciação que fazemos é muito positiva, na medida em que quando as pessoas chegam e estão numa situação de especial vulnerabilidade, têm problemas de diferentes ordens e nessa medida precisam exatamente de uma resposta que seja desse tipo de multidisciplinar. Por um lado, responda na dimensão da habitação, responda no apoio psicossocial, responda na integração no mercado de trabalho, seja do ponto de vista da saúde, e vemos que essas respostas foram acontecendo e com esta preocupação de garantir a dignidade estas pessoas. Referiu que um conjunto de pessoas se ainda encontram em centros de acolhimento temporário. Aqui o que lhe perguntava é se existe alguma expectativa temporal da saída destas pessoas destes centros para uma solução, digamos, mais definitiva ou uma resposta que seja mais do domínio da integração. Ao mesmo tempo também referiu que algumas destas situações podem envolver situações que do ponto de vista jurídico podem envolver a violação de direitos humanos, em que são motivadas em algumas por esquemas de imigração ilegal ou promessas falsas de trabalho e que a acontecerem são absolutamente intoleráveis no Estado de Direito e nessa medida essas situações devem ter um tratamento que se reporta ao domínio da justiça e não da política. À política, o que importa saber é quais é que são os procedimentos estabelecidos para, se confrontado a um deste tipo de situações, qual é que é o procedimento a seguir e importava-nos também ouvi-la sobre este domínio. Como teve a oportunidade de referir na sua intervenção, houve várias ações que foram realizadas. Eu aqui perguntava, por exemplo, qual é que foi a presença do ACM em ações junto do terreno, quais é que foram os números de entendimentos realizados e, por exemplo, a língua, num primeiro momento de chegada ao país, acaba por ser uma barreira significativa e, nessa medida, se foi prestado algum tipo de apoio na tradução de documentos e outros.
É da maior relevância aquilo que nos trouxe sobre a implementação do plano de capacitação e formação e que, embora esperamos que possa continuar, e também uma outra preocupação que temos é, por exemplo, com a chegada destas pessoas e que até com a necessidade de integração no mercado de trabalho, o processo de atribuição do número de identificação fiscal, e aqui importava-nos saber qual é que foi as ações, se foram ações tomadas para garantir e responder nesta dimensão. Ao mesmo tempo, referiu o grupo de trabalho que foi criado do ponto de vista interministerial, que salienta e reforça esta dimensão multidisciplinar da resposta, e aqui importava-nos saber como é que está constituído este grupo, ou seja, que valências é que foram levadas para a constituição deste grupo e que estão a constituir a resposta. E, por fim, destacar que o país tem uma ampla história de recepção positiva e de saber acolher bem os migrantes que procuram o nosso país, e que é assim que devemos continuar, que é algo que enriquece o nosso povo e que o nosso povo se enriquece na diversidade, e que naturalmente o que é preciso é acionar todos os meios para responder e garantir a dignidade a estas pessoas, e que vemos que isso tem sido acautelado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Cardoso, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Alta Comissária para as Migrações e queria agradecer-lhe, de facto, a exposição que aqui nos trouxe. Tive a ouvi-la atentamente e acabamos por concluir que, depois de termos constatado os problemas que vieram a lume, quer com timorenses, que na altura que este requerimento entrou em entrada, que presumo que terá sido alguns em outubro, quer o que nós já tínhamos vindo a ter conhecimento através das notícias do que acontecia com imigrantes no Alentejo, que eram captados para grandes explorações agrícolas e que viviam também em circunstâncias absolutamente deploráveis e degradantes. Resta-me considerar que, depois de nós termos conhecimento disto, ao invés de termos planificado e promovido políticas que, de certa forma, adequadas e preventivas em relação a este tipo de situações, fizemos algumas alterações legislativas que, ao que indica, fomentaram as redes de tráfico e promoveram, de certa forma, a vinda destes imigrantes para Portugal. Passamos a vida a correr atrás do prejuízo. As situações existem. Depois de estarem identificadas e depois termos as pessoas semanas e semanas a viver e meses a viver em circunstâncias deploráveis, é que vamos partir para grupos de trabalho, respostas multidisciplinares, protocolos com o CEF e outras coisas que, entretanto, foram feitas, mas percebemos, ao ser isso feito, percebemos que realmente o que não está feito é uma planificação e uma prevenção para acautelar que as pessoas, quando vêm para o nosso país à procura de trabalho, sejam depois condenadas a estar a viver na rua ou a viver em situações deploráveis, como a casa de banho para 700 pessoas e em contentores. E tudo isto nos mostra, ou deixa a nu, que de facto políticas migratórias planificadas não há. Eu pergunto se o Decreto-Lei 4 de 2022, que é apontado como uma espécie de via verde para os países falantes de português, portanto, para os antigos, para os PALOPs, como lhe queiram chamar, não acha que estas parcerias e protocolos estão a ser feitas já a posteriori, e depois de nós termos conhecimento e depois das pessoas estarem em situações absolutamente desumanas, não seria interessante protocolar com os países de origem informação nos países de origem, de onde essas pessoas vêm, em Timor, em Angola, onde se fala português, haver medidas no próprio país informativas sobre como é que podem, o que é que as espera e onde é que se devem dirigir se pretenderem vir trabalhar para Portugal. Porque há muitos países que captam imigração. Nós estamos numa situação de grande crise de natalidade e grande crise populacional e, portanto, temos todo o interesse em captar, até por uma questão da nossa sobrevivência coletiva, a migração assume um papel importantíssimo para a nossa população hoje em dia.
mas que perfil de migração é que nós queremos captar? São essas políticas que nós não conseguimos compreender. Se são só este tipo de migrantes de baixa qualificação, de mão de obra barata, ou se também queremos fazer um quadro mais vasto onde se começa a captar, de facto, migração com talento, onde se começa a pensar noutro tipo de migração, porque não temos que estar condenados a ter como população migrante as populações que têm procurado Portugal para trabalhar. E isto passa por, de facto, haver um plano, uma estratégia, um perfil identificado, um apoio, uma política de migração com cabeça, tronco e membros, e não depois fazendo de forma desgarrada, correndo atrás do prejuízo, protocolos com as câmaras municipais para tentar colocar as pessoas em sítios mágicos, absolutamente de acordo em que, identificado o problema, se tenha que, de facto, ir resolvê-lo. Mas pergunto se não acha que seria tempo de nós termos umas políticas de preventivas e uma política de migração estruturada que pudesse evitar estes problemas, têm que ser evitados e não andarmos sempre a correr atrás do prejuízo. E o que é que vê como política essencial para evitar este tipo de situações que aconteceram com os timorenses e com outros imigrantes de outras nacionalidades que, infelizmente, estão a viver em condições desumanas em Portugal? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Sónia Pereira, Alta Comissária da Paz e Migrações, e os restantes deputados. Começar por dizer que, como bem saberá, durante o ano passado chegaram a Portugal muitos migrantes timorenses, contabilizam-se em cerca de 3.000 e é um número excepcionalmente superior comparativamente a anos anteriores, e é um número que é muito diferente àquilo que foi primeiramente avançado pela Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, que referiu numa das nossas audições existirem 664 cidadãos timorenses a viver em Portugal em condições de grande vulnerabilidade, e neste sentido existem obviamente várias preocupações no que diz respeito a este tema, sendo que uma delas diz respeito às irregularidades dos processos que estão na base da imigração em massa, relacionados com factos que podem constituir tráfico de seres humanos ou burla, e outras dizem respeito também às más condições de acolhimento e no trabalho dos migrantes timorenses. São várias questões que estão relacionadas com dois problemas que julgamos que esta audição possa vir esclarecer, e por isso referi também que a Sra. Secretária de Estado para a Igualdade e as Migrações também referiu numa das nossas audições em outubro passado que foram identificados 825 cidadãos timorenses em Portugal, e perguntar por isso se a Sra. Alta Comissária para as Migrações sabe se foram identificados mais cidadãos timorenses além destes 825 referidos pela Sra. Secretária de Estado, e se sim, quantos é que foram realojados. Perguntar também quantos se encontram em alojamento coletivo e como é que estão estruturadas as equipas de apoio a estas pessoas. Quantas destas pessoas se encontram já integradas no mercado de trabalho. Perguntar também o que aconteceu aos imigrantes timorenses que vieram para Portugal desempenharem trabalhos sazonais e ficaram em Portugal. Sabe se encontraram trabalho e alojamento e em que parte do território português é que estes se encontram. Dizer também que sabemos que foi criado em julho passado um grupo de trabalho com representantes de várias áreas governativas, cujo objetivo era enquadrar, e passo a citar, enquadrar os cidadãos timorenses em situação de maior vulnerabilidade nas respostas nacionais já existentes em matéria de acolhimento e integração, para responder às suas necessidades imediatas, bem como garantir o acompanhamento do fluxo migratório desde o país de origem, procurando promover canais ordenados, seguros e regulares de imigração. Perguntar por isso se sabe como é que têm decorrido os trabalhos deste grupo de trabalho e quais é que têm sido as suas conclusões desde julho.
no nosso entender, é um sinal de degradação preocupante verificarmos que muitos destes jovens imigrantes acabaram por se tornarem sem abrigo e perguntar se têm sido identificadas muitas pessoas nesta situação e o que é que tem sido feito para as retirar da rua e, por último, perguntar o que é que tem sido feito para garantir que imigrantes procuram as entidades responsáveis para o seu acolhimento. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, desde já, cumprimentar o Alto Comissariado e agradecer também aqui as explicações que a Sra. Doutora nos trouxe sobre a questão que, a nosso ver, entrecruza diversas áreas, não só governativas, como áreas até de preocupação e de atuação. Desde logo, a nós preocupa-nos um tipo de desenvolvimento que é baseado em mão de obra barata e, portanto, um tipo de desenvolvimento que é baseado em mão de obra barata atrai investimentos em setores de mão de obra barata e, portanto, isto é cíclico e, portanto, interminável e podemos estar a falar de timorenses como de outras nacionalidades, como portugueses e, portanto, tudo isto contribui para a redução do valor do trabalho. Mas porque estamos a falar também de casos que são há muito tempo identificados como casos que são de tráfico de seres humanos e, portanto, estas pessoas são vítimas destas situações, neste caso concreto, e eu acho que até não devemos reduzir apenas à situação dos cidadãos timorenses, são enganados a partir da ideia de que vão encontrar uma solução para a sua vida e pagam muito para isso e para se encontrarem em situações depois de grande vulnerabilidade. Mas isto leva-nos também, e em segundo lugar, eu acho que não devemos deixar de olhar para a questão de uma forma holística, ou pelo menos integral, que é a questão de termos em determinadas zonas do país modelos e setores em desenvolvimento em que nós não podemos fingir que é muito positivo do ponto de vista económico se não olharmos para as outras condicionantes, que são do ponto de vista ambiental e social. Portanto, quando nós aceitamos um modelo de desenvolvimento, nomeadamente no perímetro de regra do Alqueva, mas etc., que é uma insistência nas monoculturas que têm ainda por cima esta perversidade de serem extremamente sazonais e, portanto, de haver sempre esta ruptura e que têm, de facto, necessidades de mão de obra muito reduzidas ou muito temporárias, nós estamos também a aceitar que é por aí que vamos e, portanto, vamos implementar um modelo que é absolutamente irresponsável do ponto de vista social, para não dizer ambiental e mesmo do ponto de vista económico, porque uma vez esgotada essa possibilidade, depois também não há forma de aproveitar esse território. E, portanto, perante isto, há várias questões que a nós nos preocupam. É porque se existem esta oferta, digamos assim, enganadora, é porque existe procura. E aquilo que não nos parece razoável, e gostaria também de saber a vossa opinião, é que subterfúgios, que ferramentas, que figuras são utilizadas depois pelos empregadores para receber estas pessoas? Há trabalho temporário, enfim, que figuras estão efetivamente a ser utilizadas para cobrir este fluxo ininterrupto. Depois, uma outra questão que nos parece importante, mas também de certa forma já foi abordada, não vou aprofundar, é a questão dos apoios de emergência, de que forma é que nós os estruturamos, não é, para responder, ainda por cima, a um fluxo que é, de certa forma, não é de certa forma, é imparável, pelo menos aquilo que conhecemos do caso de Serpa, que até depois de já estar identificada a situação, continuavam a chegar pessoas no mesmo problema. Mas também, relativamente aos projetos de integração e os projetos que trabalham, nomeadamente os CLAIMs, também saber que informações tem o ACM, nomeadamente quanto às garantias de financiamento no próximo quadro comunitário, mas também a uma estruturação dos financiamentos e dos programas adequadas a uma realidade que nem sempre é de regularização, ou seja, que não contabilize, digamos assim, o número de apoiados através apenas daqueles que estão com uma situação legal, quando isso depois não corresponde com a realidade, nem os CLAIMs podem olhar só para esses e deixar os outros de fora. E, portanto, uma questão que se colocava aqui era também
que meios tem o ACM, que capacidade é que tem efetivamente e o que é que precisava de ter, que é isso que é a solução, é o que mais nos interessa aqui, para poder acompanhar de forma mais profunda, mais constante e não tão dependente também, como um conjunto de outros projetos, lá está, de quadros de financiamento que são voláteis e que não dão uma estabilidade para um trabalho continuado e efetivamente eficaz. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Alta Comissária e também as Sras. e Srs. Deputados. Relativamente a esta audição e estando cientes de que a maioria dos cidadãos timorenses, à semelhança de quem procura o nosso país para viver e trabalhar, se deslocam para Portugal na esperança de encontrar não só um país que lhes confira oportunidades, sejam de trabalhos, seja de eventualmente a obtenção da nacionalidade ou da estabilidade que não conseguiram encontrar no seu local de origem. Dos dados que temos tido presentes e que a Sra. Alta Comissária também já aqui referiu, sabemos que só em 2022 entraram mais de 6.000 pessoas no nosso país, que no ano anterior foram menos de 400, mas daqueles que entraram em Portugal provenientes de Timor, permanecem ainda cerca de 1.700 cidadãos timorenses que não têm a sua situação regularizada. Isto pelo menos o que tem sido veiculado na comunicação social, e uma das questões que importava aqui também perceber de forma clara é quais são os dados atualizados que efetivamente existem. Estima-se que muitos têm chegado nos últimos 6 meses, mas que têm sido enganados, seja por agências do seu país de origem, seja por máfias que estão também instaladas no nosso país, e há aqui um problema que sabemos que tem uma dimensão de investigação criminal, mas também tem uma dimensão administrativa que é da competência dos serviços, de alguma forma mitigar e permitir a facilitação, seja dos agendamentos, seja das marcações online, para evitar este tipo de esquemas. Os dados que o Alto Comissariado para as Migrações identificou em outubro do ano passado eram divergentes, ou seja, falavam em cerca de 825 cidadãos timorenses a viver em Portugal, sobretudo em situação de vulnerabilidade, enquanto que a Secretaria de Estado para a Igualdade falava em quase 500, que tinham sido realojados em várias localidades do país. E também na dimensão do apoio alimentar, tendo em conta a vulnerabilidade em que estas pessoas se encontram. As questões que gostaríamos de deixar à Sra. Alta Comissária era, de facto, se tem informação mais atualizada do número de cidadãos que estão a ser apoiados, até do ponto de vista não só da regularização da sua situação, mas também da vulnerabilidade social, alimentação, habitação, formação e acesso até à aprendizagem da língua portuguesa, porque sabemos que muitos destes cidadãos têm não só parcas escolaridade, como também são sobretudo homens, e depois aquilo que existe em termos de abuso ou de aproveitamento são determinados setores que acabam por, de alguma forma, explorar a situação em que se encontram. Por outro lado, gostaríamos de perceber também, porque o Governo disse que criou um grupo de trabalho no início de setembro para acompanhar o fluxo dos timorenses que têm chegado ao país, e referiu que as respostas são acionadas em função do caso concreto de cada um, e gostaríamos de perguntar se tem informação de que situações são estas, quais os critérios que têm sido tidos em conta e as próprias respostas que estão a ser dadas. Também, uma vez que este grupo foi constituído para coordenar a ação dos diversos serviços e garantir a consistência das ações e a partilha da informação, se têm tido acesso, o Alto Comissário tem tido acesso a estas respostas que estão a ser dadas e informação recolhida. E, por fim, a dimensão do atendimento e destas máfias. Sem prejuízo, como referi, daquilo que possa ser a dimensão criminal, era importante perceber se o Alto Comissariado tem ou não conhecimento do que é que está a ser feito para evitar não só a aquisição das senhas de atendimento de forma indevida, mas, acima de tudo, para garantir o atendimento online ou presencial destes cidadãos que procuram regularizar a sua situação. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde também à Sra. Alta Comissária. Foi uma exposição muito interessante e muito informativa, mas creio que o mais importante veio no fim, que é a questão sobre a nacionalidade portuguesa. Estamos aqui todos a falar de imigrantes e cidadãos timorenses. Desculpem lá, se nasceram antes de 20 de maio de 2002, têm direito a ser portugueses. Sou só eu que acho que isto não é um detalhe? Para a primeira Comissão da Assembleia da República? Estava cá e ouço sempre com muita atenção. Mais do que aquela que o senhor dispensa aos outros deputados, e se faz favor, não gaste o meu tempo. Se faz favor, não gaste o meu tempo. Não é um detalhe. Se são cidadãos nacionais, desde logo, a nossa primeira obrigação, enquanto primeira Comissão, é zelar pelos seus direitos, liberdades e garantias. Se os seus processos de pedido de nacionalidade portuguesa, se assim o requerem, estão atrasados, a culpa é nossa, Estado português.
Se por acaso não têm informação devida para poder requerer, a culpa é nossa e, nesse caso, o crime que foi cometido para com eles, eventualmente elas, não é de tráfico, não é de imigração indocumentada, é de fraude, é de trabalho forçado, é do que quiserem chamar, mas não é perante cidadãos estrangeiros. Portanto, esta é a primeira coisa. Quantos é que têm mais de 20 anos e quantos é que têm menos de 20 anos? Se têm mais de 20 anos, quer dizer, se não, estamos nós a incorrer aqui num erro que é porquê? É por não falarem português? É por terem outra cor de pele? A verdade é que, pelo direito internacional e pelo direito nacional, até 20 de maio de 2022, eram ou tinham direito a ser cidadãos portugueses, só não estavam registados porque o território tinha sido invadido, mas era um território sob administração portuguesa. E, portanto, essa é a primeira obrigação do Estado português perante cidadãos que podem ser concidadãos nossos. Primeira coisa que nós temos que esclarecer. Porque essa é a mesma lei que fez com que houvesse deputados timorenses na Assembleia da República com a nacionalidade portuguesa, diplomatas timorenses, quer dizer, alguns, PSD teve. Exatamente pela mesma lei com que estas pessoas terão que ser consideradas portuguesas. E, portanto, não pode valer para uns que foram deputados e não valer para outros que estão a apanhar fruta no Alentejo ou no Ribatejo. Portanto, essa é a primeira coisa que eu acho que nós temos que não faz com que aqueles que têm menos de 20 anos e que sejam cidadãos timorenses de facto e de jure, não são menos seres humanos, não merecem menos proteção. Mas têm uma situação, do ponto de vista do direito, distinta e temos que, em primeiro lugar, esclarecer essa. E depois, mesmo em relação a esses cidadãos timorenses, e apenas timorenses, não se trata de uma questão de estarmos condenados a este tipo de imigração. Quer dizer, basta falar com agricultores no Ribatejo ou no Alentejo e eles dirão que tem falta de mão de obra. E que, bem feita, coordenada, segundo o direito europeu, segundo o direito nacional e com países com os quais podemos ter proximidade cultural ou política, as coisas podem correr bem. Aí há uma outra investigação criminal que devemos fazer. Portanto, temos que saber como é que está a portar a nossa embaixada em Dili, como é que está a ser o processamento das nacionalidades e dos vistos, e sem termos esses olhos e ouvidos em Dili, é impossível saber o que é que pode ser encontrado também em termos de investigação criminal lá. Mas com esta distinção básica. É que, se forem cidadãos portugueses ou têm direito à nacionalidade portuguesa, a tipificação, inclusive a criminal, é completamente diferente, porque não pode, de forma nenhuma, ontologicamente, ser auxílio à imigração ilegal, porque eles não serão imigrantes. E, portanto, temos que deixar de estar o tempo todo a usar a palavra imigrantes quando estamos a referir a pessoas que podem ser concidadãos nossos. Malhas que o Império tece, servem para uma coisa, servem para outras. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Pereira, Alta Comissária para as Migrações, para responder a este vasto conjunto de questões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou procurar estruturar a minha resposta no sentido de ir cobrindo as várias questões que me foram sendo colocadas por cada um de vós. Em relação à situação em concreto em Lisboa e na sequência até da base do requerimento que deu lugar a esta audição parlamentar. Efetivamente, as situações foram sendo sinalizadas a partir de julho e aqui aproveito para dar nota de que os números não são estáticos, são dinâmicos porque há uma atuação e um acompanhamento constante no terreno. Isto resulta, por um lado, de sinalizações que vêm ter diretamente com o ACM, ou sinalizações que são realizadas junto de outras entidades parceiras e que ativam os grupos de trabalho. Isto acontece tanto em Lisboa como noutros locais. E, atualmente, e como eu tive a oportunidade de mencionar no início da intervenção, foram identificados 1.332 cidadãos timorenses nesta situação de extrema vulnerabilidade, acompanhadas diretamente por nós. Assim como em Lisboa houve esta sinalização inicial no verão, estas sinalizações têm vindo a ocorrer e sabemos que da parte do núcleo que na cidade de Lisboa acompanha as situações de sem-abrigo, o NEPISA, tem havido uma atenção específica para melhor encaminhamento destas situações para os procedimentos que foram sendo definidos para o acompanhamento a estas pessoas. As situações de sem-abrigo são diversas entre si e esta é uma das situações específicas que requerem um acompanhamento próprio. Aquilo que é o acompanhamento de proximidade e no terreno.
tal como eu tive a oportunidade de referir, é um acompanhamento de proximidade concertado. É verdade que tem um grande, o papel fundamental-chave dos municípios, mas com um grande apoio dos serviços públicos, dependendo da estrutura do serviço público a nível local, regional ou com o envolvimento dos serviços centrais, mas é uma estrutura partilhada. No caso do ACM, isto faz-se através das nossas equipas que estão no terreno, designadamente nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes. No caso dos outros serviços públicos, destacando técnicos para apoiar estas ações. E posso mencionar que já participámos em ações no terreno 157. Isto implicam visitas, identificação de situações e os encaminhamentos para as respostas que vão ser identificadas. E isto só é possível porque existe um compromisso das entidades públicas que acompanham todas estas ações e que garantem as respostas. Ao nível do alojamento, da identificação das necessidades essenciais de primeira instância, nomeadamente as alimentares e outras, e estas são partilhadas entre o ICE e os municípios, dependendo do processo da delegação de competências que estiver em curso em cada município, assim como também o desencadear das ações de formação, e aí contamos com um conjunto de parceiros que nos têm acompanhado nestas ações, e inclui também o acesso às aulas de língua portuguesa, português língua de acolhimento, 82 horas de formação já contabilizadas. Há um desafio que nós estamos a procurar ultrapassar com a criação de cursos mais intensivos, e tem havido um grande apoio do IFP neste sentido. Os cursos estão projetados para pessoas que têm um percurso de integração mais estável, e estas pessoas estão ainda, muitas delas, numa situação de primeiro apoio de emergência. E, portanto, está a ser feito esse esforço para que haja cursos mais intensivos, mais ajustados também a esta situação, assim como também, no caso da língua portuguesa, existe um grande acompanhamento informal, digamos assim, voluntário, de aulas que contribuem para a aprendizagem da língua portuguesa, mas de um ponto de vista mais informal. Ainda no que diz respeito ao acompanhamento e à formação, a questão do tráfico de seres humanos, como eu mencionei, é fundamental. Não tem sido o enquadramento dado à maioria destas situações, que estão a ser maioritariamente enquadradas como auxiliar à imigração ilegal e outras afins, mas esta investigação está, obviamente, no âmbito da competência dos órgãos de polícia criminal, e são eles que desenvolvem. O que nós procuramos fazer é sensibilizar as equipas de acompanhamento para as questões do tráfico de seres humanos, e aí contamos com o apoio do Observatório do Tráfico de Seres Humanos e das equipas multidisciplinares especializadas, assim como também formamos as pessoas para poderem reconhecer a situação em que se encontram e poderem sinalizar também a sua própria vulnerabilidade aos técnicos. A atribuição dos números é fundamental e está também a cargo dos serviços públicos, e é o que permite às pessoas poderem aceder não só às prestações sociais, mas também a uma situação de emprego devidamente regularizada. E isto acontece através do NICE e através do NIF. E tem havido um esforço também na criação de mecanismos que permitam a agilização destes procedimentos. No caso destas pessoas em situação de emergência, de uma forma específica e ajustada, mas há trabalho a ser desenvolvido para além disso. No caso do NIF, em concreto, para estes cidadãos, posso dizer que, devido a uma parceria que existe entre o ACM e a Autoridade Tributária, que criou um posto da Autoridade Tributária no CNAIM de Lisboa, vamos ter um dia de atendimento específico com apoio reforçado da Autoridade Tributária aos cidadãos timorenses para poderem agilizar a atribuição do NIF, e isto é fundamental para uma inserção qualificada no mercado de trabalho com todas as condições. E temos vindo também a trabalhar no ACM, e agora referindo-me mais diretamente às questões que estão relacionadas com os empregadores, porque efetivamente estes cidadãos vêm para trabalhar e são enquadrados de forma muitas vezes precária no mercado de trabalho. Tem havido um trabalho mais intenso da parte do ACM junto dos empregadores para a transmissão de informação sobre os mecanismos para a contratação de trabalhadores estrangeiros, a promoção das dimensões do recrutamento ético e digno, mesmo para trabalhadores migrantes, para que possam enquadrar-se devidamente, e muitas vezes os empregadores não têm esse conhecimento. E nós estamos a trabalhar também ativamente para que esse conhecimento seja
transmitida, e temos tido muitas solicitações de apoio de pedidos de apoio por parte de empregadores que querem saber mais sobre os mecanismos de contratação de trabalhadores estrangeiros. E como aqui foi dito, também os trabalhadores estrangeiros não são só para as ocupações menos qualificadas, são a vários níveis. Há uma necessidade de mão de obra que é transversal e é importante criar mecanismos para a contratação de vários perfis de trabalhadores e que tenham todas as condições de integração em segurança em Portugal. E aqui aproveitaria para mencionar as questões mais de enquadramento da política migratória. Seguramente é um espaço em que nem todos terão a mesma opinião sobre o que é uma política migratória adequada, mas naquilo que é a dimensão da integração tem havido um conjunto de planos nacionais que enquadram os mecanismos da integração de cidadãos estrangeiros em Portugal, o mais recente alinhado com o Pacto Global para as Migrações, um compromisso de Portugal alinhado com objetivos internacionais e que abrange desde a vertente dos países de origem até ao trabalho que é realizado já no país de acolhimento. E, efetivamente, aqui tem havido um investimento, há projetos com financiamento FAMI, por exemplo, a decorrer para melhorar esta articulação que é feita entre Portugal e os países de origem na gestão dos fluxos de migração laboral, assim como também o envolvimento das nossas embaixadas na transmissão de informação. E no caso de Timor-Leste isso tem acontecido, há um contacto próximo entre o ACM e a DGA-CCP e o trabalho conjunto em folhetos informativos que já começaram a ser transmitidos em Timor, nomeadamente dando conta dos serviços públicos que existem em Portugal para apoiar os cidadãos migrantes timorenses que queiram vir para Portugal, e estamos a trabalhar numa versão já mais ajustada à nova lei de estrangeiros que possa ser utilizada pelas nossas embaixadas nos países CPLP. A lei de estrangeiros vem também nesta sequência, estas novas alterações que permitem um reforço da agilização da vida para Portugal, enquadrada num mecanismo de vistos que permite a procura de trabalho à chegada a Portugal. E nós estamos precisamente a investir para que as pessoas possam ter o máximo de informação antes de virem para Portugal, para saberem, por exemplo, que serviços públicos gratuitos é que estão disponíveis e lhes permitem tramitar todos os seus processos administrativos em Portugal, não tendo que às redes de exploração que atuam nessa frente. Aliás, essa é a origem dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, criados no início dos anos 2000, precisamente para haver um serviço público que dá essa resposta gratuita aos cidadãos migrantes sem terem que recorrer às redes. E, nesse sentido, gostaria de realçar que a rede CLIME dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes faz 20 anos este ano e, portanto, é uma resposta estruturada de continuidade, de parceria entre o ACM, municípios e entidades da sociedade civil. As entidades da sociedade civil, de facto, contam com o financiamento FAMI, que tem que ser renovado mediante candidatura para permitir a continuidade do financiamento. É efetivamente um constrangimento do modelo financeiro associado a esta resposta, mas temos muitos centros locais de apoio à integração de migrantes em parceria com municípios, em que o município tem uma componente financeira importante. A rede CLIME, os Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, a linha de atendimento a migrantes, um serviço telefónico fundamental que permitiu libertar muita da pressão existente nos serviços presenciais e na sequência do Covid, são as estruturas que nos permitem hoje e de forma tão rápida ativar respostas a estas situações de emergência. E é porque existe esta estrutura da integração concertada, esse é o modelo português, envolve várias entidades nacionais e articuladas a nível local, e é isso que nos permitiu, de forma robusta e atempada, dar resposta às situações que vamos identificando no terreno. Creio que já estou perto do meu tempo, mas queria só mencionar que este Plano Nacional para a implementação do Pacto Global para as Migrações está num processo de revisão e, mais uma vez, será um documento estratégico que vai permitir reforçar a resposta articulada que existe no âmbito da integração de migrantes, alinhada já com a revisão da Lei de Estrangeiros. Assim como também gostaria de dar nota de que, do lado do ACM, por exemplo, no caso dos cidadãos timorenses, já realizou mais de 2.000 atendimentos para dar resposta às suas situações específicas.
Já existe desde 2019 um projeto em curso com o instrumento financeiro da União Europeia para apoio à reforma estrutural do Estado, para reforçar a nossa capacidade de resposta à integração de migrantes. No momento em que este projeto foi desenhado para poder ajustar-se, porque o contexto migratório é muito dinâmico, para poder ajustar-se ao contexto que vivia naquela altura, sofremos um conjunto de alterações que levou até que o projeto tivesse tido uma segunda edição que temos neste momento, e uma das áreas em que solicitamos este apoio estratégico é precisamente a área da emergência, porque é uma área que percebemos, face aos últimos anos, que tem que ser uma resposta também da parte do ACM, que parte daquilo que já é as estruturas existentes, designadamente os Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, mas que a reforça nesta capacidade de terreno que já temos vindo a implementar com outras entidades. E para concluir, eu gostaria de facto de destacar que é este trabalho integrado entre as várias entidades e os serviços públicos que nós acompanhamos também no grupo de trabalho interministerial e que, portanto, nos permite agilizar muito rapidamente com os outros serviços públicos, quer a ativação de respostas no terreno, e, por exemplo, o ISO, o IFP e o ACM atuam conjuntamente nestes espaços de alojamento coletivo, quer também para desbloquear as dificuldades que vão surgindo, e é um trabalho que continuaremos a fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sónia Pereira, pelos esclarecimentos que nos trouxe, que serão completados pelas próximas duas audições. E muito obrigado pela sua colaboração. Obrigada.